Hoje nós vamos falar um pouquinho, uma introdução sobre a tecnologia FFF, Fused Filament Fabrication. O escopo da aula de hoje, nós vamos abordar todos esses temas aqui. Uma introdução à tecnologia, a anatomia da impressora FFF, processo de extrusão FFF, resinas termoplásticas, processo de adição de materiais, influência dos parâmetros de impressão, funcionamento eletrônico de uma impressora 3D, motores de passo e como inicia a impressora 3D, a precisão do equipamento, um exemplo prático, e análise de falha de materiais com carga, e as propriedades anisotrópicas do material. Sempre que a gente está começando essas aulas, eu sempre trago esse slide aqui, porque eu acho ele bem ilustrativo de como será o processo aqui no curso. A gente sempre vai estar começando por um modelo geométrico 3D, o nosso modelo CAD. Depois nós vamos fazer o fatiamento desse modelo 3D usando um programa como Cura ou Sheetbox. A gente vai fazer o processamento dessa peça na impressora 3D, de forma automática. E depois teremos a peça fabricada, que pode sofrer ou não pós-processamento. Nos métodos de manufatura que nós iremos abordar aqui no curso serão esses dois primeiros. E no caso da aula de hoje, o FFF, que é o de Material Extrusion. A polarização via VAT nós deixaremos para outra aula, e esses demais aqui nós não iremos abordar ao decorrer do curso, mas são métodos possíveis de manufatura aditiva. Bem, isso aqui nós já falamos na aula passada, que é uma breve introdução de como funciona a adição de material para formar a peça, né? Pode ver que a peça começa aqui embaixo e esse bico, extrusão, vai depositando material, camada a camada, para formar a nossa peça. É como se fosse a adição de folhas de papel, uma sobreposta a outra, ou como se fosse nas camadas de um bolo. No decorrer do nosso curso, nós iremos sempre trabalhar no Fusion 360, Ultimaker Cura ou no Sheetbox, para fazer essas etapas de processamento digital. Então, esses dois primeiros triângulos aqui nós faremos de forma online, que é modelagem 3D, fatiamento do G-Code, impressão 3D, nós faremos de forma presencial. E para ter a peça final, que pode ou não sofrer acabamento, também vai ser presencial. Esse slide a gente também já mostrou na apresentação, que é como se fosse uma pistola de cola quente computadorizada. O bico vai derretendo o plástico e vai adicionando material, camada a camada, até formar a peça. E aqui tem um gifzinho que eu coloquei para ilustrar de forma rápida esse processo. Aqui a impressora 3D imprimindo em stop motion. Stop motion não, é time-lapse. Vai mostrando a peça sendo construída camada a camada, de baixo para cima. Beleza. Essa daqui é a nossa primeira patente, que da impressora FFF. Isso a gente também já conversou um pouquinho sobre. FDM, no caso, né? Que é da Statizer. Aqui tem o projeto RepRap, que a gente também já conversou, que ocorreu lá em 2009, que foi o desenvolvimento das impressoras FFF, que são as impressoras que nós usamos no laboratório, e que são projetos open source, desenvolvidos pela comunidade, e que as empresas também podem utilizar para desenvolver seus próprios produtos. Certo, aí agora começa a novidade da aula de hoje. A impressora 3D, ela tem componentes eletrônicos e componentes físicos. E eles estão enumerados aqui no nosso slide. Por exemplo, esse fiozinho aqui é o nosso filamento. E essa parte aqui é a nossa cabeça de extrusão, a nossa extrusora, ou hot end. Essa aqui é a nossa peça que está sendo impressa, o suporte dela, em outro material aqui, e a plataforma de construção, a mesa, né? E como é que funciona isso? Esse extrusor, ele é movido por motores de passo, coordenados por um componente eletrônico, que nós veremos também aqui no curso, que vai ser a nossa placa-mãe, a nossa placa microcontrolada. E tem um displayzinho que mostra pra gente o que é que está acontecendo. Então, a gente controla a máquina por essa interface, por esse display, e controlando ela, nós conseguimos movimentar esses eixos através do nosso G-Code ou pela própria configuração da máquina e fazer a nossa peça 3D. Então, o bico vai depositando material, que é movimentado pela extrusora, e os nossos motores de passo vão movimentando essa extrusora aqui na impressora. Os motores de passo que dão controle à máquina são controlados por essa plaquinha aqui, que é a nossa placa microcontrolada, a nossa placa-mãe, ou nossa plaquinha com microcontrolador. Ela vai receber o G-Code que a gente vai fabricar lá no Cura. Lembra que quando a gente fatia o nosso objeto, ele gera um G-Code? É essa plaquinha aqui, que vai ler esse G-Code e vai transformar essas instruções para que os motores de passo consigam ler. Ela é um sistema totalmente autônomo e fechado, que recebe as instruções do cartão de memória e manda para os operadores, atuadores. E como é que ela faz isso? Através desses motorzinhos de passo e dos drivers que controlam os motores de passo. Paulo, por que eu não ligo direto um no outro? Porque o motor de passo ele consome uma energia muito grande, ele tem uma corrente e uma tensão muito grande para o microcontrolador.
essa plaquinha aqui ela não consegue mandar uma tensão muito grande. Então por isso, nem corrente. Então por isso tem esse passo intermediário aqui, ó, que são esses drivers. Os drivers eles servem justamente para gerenciar a energia que é mandada para os motores, para as bobinas dos motores que são integrados à placa-mãe. Então a placa-mãe manda um sinal digital para esses drivers e eles mandam um sinal analógico controlado pela placa-mãe para os motores. Então esses caras aqui que controlam a tensão e corrente que é mandada para os motores. De forma ilustrativa é assim, ó. O microcontrolador está sendo representado por esse Arduino aqui e o driver por esse chipzinho aqui, ó, essa plaquinha. O microcontrolador manda o sinal digital para o driver e o driver controla o motor e passo. A gente viu isso também quando eu passei para vocês na aula prática os nossos componentes. Passei de mão em mão justamente a placa microcontrolada e o motor de passo. Só não mostrei para vocês o driver. Eu trouxe essa simulaçãozinha aqui, mas eu não sei se vai dar tempo de abordar muito bem ela. No caso, aqui nós temos os dois motores para fazer a distinção entre cada um deles. Aqui é nossa interface, né? Essa telinha aqui é a nossa interface homem-máquina IHM. E aqui que a gente consegue visualizar o que está acontecendo na impressora 3D. Esse daqui é o nosso microcontrolador que envia sinal para os motores. Esse servomotor aqui, o que é que diferencia ele de um motor de passo, que é o que é utilizado na impressora 3D? O motor de passo, ele não sabe a posição que ele está. Então a gente controla a velocidade, os passos para frente e os passos para trás. Já o servomotor, nós conseguimos controlar exatamente a posição que ele está. E é isso que eu queria demonstrar aqui para vocês, mas a gente não vai poder perder muito tempo. Pronto. Aqui eu consigo controlar a velocidade do meu motor de passo. Eu vou alterar a velocidade e vocês vão ver que assim que eu fechar essa tela aqui, ele vai subir a velocidade. Pronto, percebam que ele está variando bem devagarzinho, eu vou confirmar aqui. E agora ele vai começar a girar bem mais rápido. E justamente enquanto conta o número de passos. Pronto, tá vendo que agora ele está indo bem rápido? E o meu LED está piscando ainda mais rápido aqui, formando que ele está aumentando a velocidade. E aqui, nesse display, eu consigo ver, ó, o número de passos que ele está dando. Já no motor, no servomotor, eu vou descer aqui na minha interface e vou controlar o servomotor. Eu consigo controlar diretamente a posição dele aqui, ó. Consigo alterar esse ângulo de forma manual. Eu vou digitar um valor aqui numérico e ele vai mandar para mim essa posição no meu motor de passo, no meu servomotor. Pronto, aqui ele alterou rapidamente aqui o ângulo. Beleza, para que eu estou mostrando isso daqui? Para mostrar as diferenças entre os dois motores que nós temos na impressora 3D e como que eles são controlados. Tem um microcontrolador que envia o sinal para o motor de passo ou para o servomecanismo. E a partir disso que é controlado na impressora 3D. Vou fechar essa apresentação e voltar aqui para o slide. E essa movimentação no eixo cartesiano é justamente a nossa mesa de impressão aqui, ó. A gente tem a deposição do material, camada a camada, e a movimentação desse sistema cartesiano aqui da mesa. Ele se move no eixo X, Y e Z para depositar o material, justamente controlado pelos motores de passo, que são controlados pela microcontroladora. Certo, falei rápido porque é muita informação. Como se dá o processo de extrusão? Aqui nós temos uma extrusora que eu mostrei para vocês, mas agora ela está desmontada, ó. E aqui a gente consegue ver com maiores detalhes como é que funciona isso no nosso modelo Direct Drive, que é o que nós estamos utilizando lá no laboratório. Ele é Direct Drive justamente porque o motor está direto na cabeça de impressão, direto na extrusora. Então é um conjunto hot end, extrusora, tudo junto. Então aqui tem o motor, aqui tem uma guia que faz uma redução na minha... como se fosse uma caixinha de redução, que eu diminuo a minha velocidade, mas aumento o meu torque, para ter maior força na hora de empurrar o filamento. E é justamente isso que acontece aqui, ó. A gente tem uma peça que aquece o meu filamento, que é o heater, e tem também um termistor, termoacoplador, que vê a temperatura desse aquecimento para controlar. Então tem uma bobina, alguma coisa que esquenta aqui um resistor, e com esse termopar aqui eu consigo controlar a temperatura. Então eu vou controlando a temperatura para deixá-la estável à medida que eu vou aquecendo. Então se eu seto 120 graus, eu vou esquentando até atingir a temperatura, depois eu fico ligando e desligando para ele ficar estável. Beleza. Isso é regulado por PID, que é um algoritmo de automação, tá? Aqui na questão dos limites físicos e teóricos que a gente vai abordar agora. Por exemplo,
Alguns parâmetros teóricos de resolução da impressora são definidos justamente por esses motores e por esses atuadores. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Essas medidas a gente tem em steps por milímetros. Lembra que o motor de passo se movimenta por passos? Esses passos a gente também, em inglês, se chamam steps. Aqui, ó, steps. Voltando aqui para a apresentação, os steps que o motor dá para cada milímetro são uma relação fixa, que depende da construção da nossa máquina. E quanto maior a resolução desses passos, menor vai ser... quanto maior for a resolução desses passos, melhor vai ser a minha qualidade de impressão, maior vai ser a minha qualidade teórica. Então eu vou passar aqui para a gente ver como é a animação do motor de passo funcionando por dentro. E cada um desses passos aqui, a gente tem que ter o valor deles. Então, a gente tem um motor que dá 400 passos para dar uma rotação. O que isso quer dizer? Que cada alteraçãozinha dessa aqui, ó, tá vendo que ele está mudando de lado? Aqui a minha seta, ela está apontando para cima, depois vai para o lado, depois vai para baixo, depois vai para o outro. Cada alteraçãozinha dessa aqui é um passo. Tem motores de passo que tem 400 passos para dar uma única volta. E essa relação é constante. E como essa relação é constante, com ela a gente consegue determinar a precisão da nossa impressora e também a resolução dela. Ó. Se a gente medir essa quantidade de passos que a gente tem como constante, que são os microsteps, e a distância que a impressora fez por meio daquele cubinho, ó, de calibração, esse cubinho aqui de calibração, usando um paquímetro a gente consegue medir a distância dele. Geralmente ele é 20 por 20 por 20. Aí com essas medidas a gente consegue ter a distância que o movimento fez na revolução e os passos do motor. Com isso a gente consegue ter a nossa medida, ó, de steps por milímetro. Certo, Paulo? E por que essa medida é interessante? Porque com ela a gente consegue determinar a resolução teórica máxima da nossa impressora. Ó. Que no caso, se a máquina tiver 400 steps por milímetro, a gente consegue ter uma precisão teórica de 0,025 milímetros por passo. Então, o que é que limita realmente a precisão da nossa impressora? Se a gente olhar aqui, ó, nesse hot-end, nós conseguimos ver mais uma vez a nossa extrusora desmontada, mas aqui com as peças convencionais que a gente consegue dar o nome, né? E é justamente o nozzle que vai definir para a gente a nossa precisão real da impressora. O nozzle é justamente o bico. E aqui eu trouxe um esquema que representa muito bem como é que funciona esse nozzle. A gente tem uma seção aqui do nozzle cortada e conseguimos ver a parte interna dele aqui. Ó. Essa parte aqui maior, ela é justamente onde entra o filamento de 1,75 de diâmetro, e esse D aqui é justamente a distância do furo do bico, que pode ser 0,2, 0,4, 0,8 e 1,2. Cada uma dessas configurações aqui vai impactar na nossa qualidade de impressão e também na nossa resistência da peça e o tempo de impressão. Quanto maior for o bico da minha impressora, menor vai ser a minha precisão, menor vai ser a minha resolução, menor vai ser a minha qualidade dimensional, mas também vai ter uma impressão mais rápida e com maior volume de produção. Então, recapitulando, o padrão que a gente usa é 0,4. O que isso quer dizer? Que não é nem tão grande nem tão pequeno, como 0,2. Mas, à medida que a gente diminui o tamanho do bico, a gente aumenta o tempo de pressão. E também ganha em qualidade dimensional. Então, 0,2 vai ser o meu limite teórico quando eu estiver trabalhando com uma peça de filamento na impressora FFF. No caso, o teórico mais próximo do real, né? Porque esse daqui é realmente o teórico de 0,05, que é a resolução da máquina. E esse daqui é a limitação, no caso a gente está melhorando o nosso modelo, a limitação do bico. Então, o nosso modelo teórico agora vai ser de 0,2 teórico de resolução, que é mais próximo do real. E onde é que a gente consegue ver isso? Justamente nesse esquema aqui, ó. Isso daqui é o nosso nozzle, mas agora num zoom ainda maior. E a gente tem agora alguns parâmetros a mais. Nós temos o diâmetro do bico, a altura de camada, que é justamente esse 3 aqui, ó, que é a distância entre o bico e a mesa, o material derretido, o filamento e o material solidificado. À medida que a gente vai depositando o material sobre o bico, a gente consegue ter controle de alguns parâmetros. Por exemplo, quanto maior for o meu bico, maior pode ser a minha altura de camada. Quanto maior for a minha altura de camada, menos tempo de impressão eu gasto. Então, existem limitações físicas que a gente precisa respeitar na nossa impressora. A gente nunca vai conseguir ter uma altura de camada maior do que o bico. Então, recapitulando tudo, o que eu quero dizer é que existem relações que são intrínsecas ao processo de manufatura, que são construtivos.
Como assim construtivos? O diâmetro do bico é um parâmetro construtível e os steps por milímetro são parâmetros construtivos. Então a qualidade da minha máquina vai influenciar na qualidade da minha peça, de forma resumida. Aqui, por exemplo, eu trago a questão da relação proporcional da altura do bico, da altura da camada com o diâmetro do bico. Se eu quiser, eu posso manter essa relação constante, mas à medida que eu aumento a altura de camada, ou seja, diminuo a resolução da minha peça, eu vou precisar de um bico com um diâmetro ainda maior. A gente consegue ver isso por essa figura aqui da direita. Aqui eu tenho uma altura de camada maior, justamente porque eu tenho um bico maior. Se eu colocar um bico de 0,2 e quiser colocar uma altura de camada 0,4, eu não vou conseguir. O que é que vai acontecer? A minha impressora vai imprimir no ar. Então eu sempre tenho que respeitar o que está escrito nessa tabela aqui, ó. Por quê? Porque ela me diz que quando eu tenho um bico de diâmetro 0,4, eu preciso ter no máximo uma altura de camada de 0,32. Se eu fizer algo diferente disso, se eu botar 0,48, a minha impressora vai imprimir no ar. Paulo, por que você está falando disso? Porque às vezes eu preciso tomar decisões. Se eu quiser a maior qualidade, eu vou utilizar um bico de tamanho menor. Se eu quiser uma maior velocidade, eu vou utilizar um bico de tamanho maior. O que foi que a gente já fez lá no Compolab? Nós utilizamos o bico 0.4 e o bico 0.6 para diferentes aplicações. Quando nós quisermos fabricar peças maiores, nós vamos utilizar o bico de 0.6. Quando quisermos peças menores ou mais precisas, o 0.4 ou 0.2. E a gente consegue ver isso daqui justamente nessa pecinha aqui, ó. Essas alturas de camada são visíveis aqui, ó. 0.1 de altura de camada, 0.2, 0.3, 0.4. À medida que a gente vai aumentando a altura de camada, a gente vai perdendo a qualidade na peça, ó. Pode ver que essa aqui de baixo está bem lisinha. E essa daqui de cima está um pouco mais grotesca. Um pouco mais rústica. Certo. Vou falar rapidamente agora do que são as resinas termoplásticas. Sempre que a gente estiver trabalhando com o método de fatura FFF, nós necessariamente vamos estar trabalhando com resinas termoplásticas. E o que é uma resina termoplástica e o que é uma resina termofixa? A resina termofixa são resinas que, quando endurecem, são irreversíveis. Ou seja, quando você aquece e bota calor de novo naquela peça, ela não vai mudar o seu formato. Ela vai trincar, ela vai quebrar, mas não vai mudar o seu formato. Já as resinas termoplásticas, ao contrário, quando você aplica uma temperatura novamente, elas amolecem quando são aquecidas. É justamente isso que a gente precisa. A gente precisa ter um filamento que já foi moldado, já está no formato de fio, e quando a gente aquece ele, ele vai derreter no nosso bico. Justamente aqui, ó, nessa região. Ele vai derreter nesse bico para poder ser depositado na mesa. Então, necessariamente, para trabalhar com esse método de manufatura, a gente vai estar limitado às resinas termoplásticas. Não vai poder trabalhar com resinas termofixas pelas próprias características do aparato. Certo. As resinas termoplásticas, elas também vão sofrer degradação. Então, a gente precisa armazenar essas resinas de forma mais cuidadosa, garantindo que não pegue umidade, garantindo que não pegue radiação ultravioleta, garantindo que ela tenha um ambiente mais propício para durar. E como é que a gente faz isso? A gente pode colocar ela dentro desse saquinho aqui, ó, toda vez que terminar de usar. Termina de usar a resina, guarda ela nesse saquinho aqui com vácuo, que a gente vai garantir que não vai ter umidade naquela região. Então, nosso filamento vai durar bem mais. Certo, e como evitar a umidade quando eu estiver trabalhando, por exemplo, com uma resina que seja muito hidrofílica, que tenha muita afinidade à água? Armazenando de forma adequada o filamento, ou secando ele, ou utilizando em câmeras específicas, como essa daqui da esquerda. Essa câmera aqui consegue secar o filamento. Então, eu consigo colocar o filamento aqui dentro, ele vai colocar um pouquinho de temperatura e vai tirar um pouco daquela umidade superficial. Porém, o filamento já vai estar começando a degradar por hidrólise naquela superfície. Então, vai ter um pouquinho de água na superfície do filamento, ele já vai começar a degradar. O que não é muito interessante nas nossas peças, principalmente quando a gente estiver fazendo estudos de materiais. O que eu quero dizer é o seguinte: evite abrir o filamento da embalagem dele de fábrica quando não for usar. Então, quando é que você vai abrir o filamento do saquinho? Quando você for usar na hora de imprimir. Tirando esse cenário, sempre deixe ele guardadinho, bem armazenado, bem condicionado, para evitar a degradação. Caso você esteja trabalhando com materiais que sejam de engenharia, como a poliamida, o nylon, né? E ele for muito hidrofílico, ou então o PET também que é muito hidrofílico, é interessante utilizar em câmaras fechadas de impressão, como essa daqui que nós temos lá no Compolab. Certo. Aqui uma discussão que eu trouxe para vocês sobre uma classe de fabricação por manufatura aditiva,
que é a de extrusão de material. Diferente do processo FFF, a extrusão de material nos permite trabalhar com vários tipos de materiais. Enquanto a FFF está limitada ao filamento e às resinas termoplásticas, a extrusão de material nos permite trabalhar com comida, com metal, com poliácido lático, também com PLA. Então, tudo que eu conseguir derreter e depois solidificar, a gente vai chamar de extrusão de material, que é justamente esses daqui, ó. Então, a gente pode trabalhar, inclusive, com extrusão de resinas termofixas polimerizadas por radiação ultravioleta, que eu mostro aqui, ó. Tá? Beleza. Aqui eu vou dar uma breve revisão de como funciona o processo de extrusão de filamentos. A gente tem uma máquina que se chama extrusora. Inclusive, nós temos uma versão em miniatura lá no Compolab LBC da Filmac, que é essa aqui azulzinha aqui de baixo. A diferença entre essa daqui e o modelo de cima é justamente o tamanho e as zonas de aquecimento. Ó, como é que funciona isso? Eu tenho aqui um material que eu vou colocar para deposição e tenho um parafuso que vai girar e ele vai gerar zonas de compressão por cisalhamento. Então ele vai girando, vai empurrando o material, vai cisalhando ele e vai gerar zonas de pressão dependendo da temperatura. Nessas máquinas mais profissionais a gente consegue ter controle das zonas de pressão e das zonas de temperatura. No caso, essa daqui tem 4 zonas de temperatura e com certeza tem sensores para medir a pressão interna aqui da câmara. Então, à medida que esse parafuso aqui vai girando, ele vai empurrando o filamento que vai o material plástico que vai derretendo e ele vai sair aqui, ó, do meu molde plástico no formato de fio, no formato de filamento, que ocorre de forma análoga aqui, ó. A gente tem um motor que vai girar um parafuso aqui que vai empurrar o filamento na saída. A diferença é justamente a questão do sensoriamento, que a gente não tem sensor de pressão aqui, e as zonas de temperatura, que nessa máquina aqui nós temos 4, que geralmente é o que se usa na indústria, e nessa menor aqui em miniatura de laboratório nós temos apenas um. Certo, como deve ser o filamento para impressora 3D? O filamento para fabricação em FFF ele deve ter algumas propriedades, como por exemplo, ele deve ter o diâmetro de 1.75. No caso aqui a gente está vendo no paquímetro 1.74 porque é a precisão do paquímetro. O equipamento mais apropriado para fazer esse tipo de medição é o micrômetro, mas no paquímetro a gente pode ter uma boa noção de como está o nosso material. Ele também deve ter uma boa adesão entre as camadas, porque senão a gente vai ter aquela questão da delaminação das camadas, o que não é interessante para o nosso processo de fabricação. E se a gente não tiver um controle da qualidade do diâmetro do fio, nós não podemos garantir a uniformidade e a qualidade da nossa impressão. Nesse caso aqui, lá no Compolab, nós temos essa máquina aqui de controle do diâmetro do fio. Ela tem um motorzinho que fica ligado aqui e um mostradorzinho que mostra o diâmetro do fio para a gente. Mas qual o problema desse tipo de aparato? Ele não tem um sensor que meça o diâmetro do fio. Ele é controlado a partir desse medidor aqui. Então você vai fazendo um ajustamento na mão. Você seta a velocidade aqui, espera ter um expurgo inicial, e ele vai medindo aqui, ó, o diâmetro do fio, e você vai girando o valor dessa velocidade até estabilizar o seu processo. Uma alternativa a isso, que a gente pode automatizar o nosso processo por meio do controle de automação, é justamente ter o sensoriamento e a rápida ação aqui da automação no motor. Então, com esse sensor aqui, como eu estou mostrando, eu consigo medir o diâmetro do fio por efeito Hall e automaticamente mandar para o microcontrolador alterar a velocidade de tração do meu fio. Então esse motorzinho aqui, ó, eu consigo puxar de forma controlada para garantir a regulação dinâmica e contínua do meu processo. Então, se o fio tiver um pouquinho mais fino, eu vou diminuir a velocidade. Se o fio tiver um pouquinho mais grosso, eu vou aumentar a minha velocidade, de forma a fazer o ajustamento linear dessa função até estabilizar o meu fio e eu ficar com uma velocidade constante aqui. E se ocorrer alguma variação no meu processo durante isso, ele também vai ser automaticamente ajustado. Então, por isso é interessante a gente ter um sensoriamento nessa área para garantir o meu ajuste automático, o meu feedback de controle e também a regulação contínua do meu controle de qualidade. Certo. Agora a gente vai fazer uma discussão de uns estudos que nós conduzimos lá no Compolab, utilizando o filamento PETG com carga de fibra de carbono. Justamente, nesse caso foi comprado, mas esse tipo de discussão pode ser utilizado nos próximos trabalhos que foram desenvolvidos aqui no laboratório. Aqui a gente fez um ensaio de tração, que é justamente para avaliar a aplicação das forças opostas numa peça e analisar o seu ponto de ruptura e a relação entre ele e a nossa peça. Esse daqui foi o ensaio de tração que foi realizado, e a gente pode ver aqui, ó, que ele quebrou dentro do meu sensor.
Esse sensor aqui ele vai medir para mim a variação da distância da minha peça. Então, quando ela for deformando, esse sensor aqui vai medir a deformação a partir dessas garras, porque elas vão se mexer. Então, à medida que essas garras vão se mexendo, a gente consegue ver a deformação da minha peça. E se ela romper dentro da minha zona aqui, a gente tem um ensaio satisfatório. Se ela romper fora dessa região aqui, a gente vai precisar repetir o ensaio. Foi justamente o que ocorreu nesse primeiro caso aqui, ó. Ele rompeu um pouquinho dentro dessa região. Certo. Aqui em cima, aqui à direita, nós temos dois ensaios de tração. Nós conseguimos ver que sem a fibra de carbono e com a fibra de carbono no meu material, ele teve propriedades diferentes. Como assim? A gente consegue ver que a região plástica dele mudou e a região elástica dele também mudou. A região elástica aqui, ó, ela teve essa certa inclinação, aqui teve uma inclinação diferente. E o que isso impacta no meu material? Que nesse ponto máximo aqui, dos dois foram diferentes. Eu vou mostrar isso no próximo slide, que foi o ponto justamente de ruptura. E a minha região elástica também se comporta de forma totalmente diferente. Minha região plástica, quer dizer. Podemos ver aqui que ela se estende no material de forma mais contínua, enquanto aqui, assim que ele rompe de uma vez. A gente pode ver esses valores justamente nessa tabela aqui, ó. A tensão máxima dos dois variou, com a fibra de carbono e com a sem fibra de carbono, e a tensão de escoamento também variou, ó, tendo quase 10 pontos de diferença em relação um no outro em micropascals, certo? E o que é que isso impacta no meu material? Eu consigo ter um material que teve maior resistência à força aplicada em tração. Então, na hora de romper, o meu material teve maior resistência na hora de romper aqui, ó, que é esse ponto máximo aqui. É justamente isso que eu quero salientar nessa apresentação. Por quê? Porque o ensaio de tração ele é um ensaio destrutivo. E o que isso nos possibilita? Analisar a região de falha. É justamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Essa imagem à direita é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura da peça que foi destruída no meu ensaio de tração. Aqui a gente consegue observar, ó, a delaminação da minha peça. Essas camadas aqui, ó, são justamente as camadas interlaminares que nós fizemos na manufatura aditiva. Olha aqui. Nessa imagem de microscopia, nós conseguimos observar que houve uma delaminação. Na hora que a peça rompeu, ela ficou como se fosse um monte de fiozinho aqui, ó, solto. Na fibra de carbono isso também aconteceu, mas quando a gente olha de perto, aumentando a magnitude, nós conseguimos observar essas pequenas fibras aqui, ó, que tem um formato um pouco cilíndrico. E se a gente observar essa região aqui com maior detalhe, nós conseguimos ter insights preciosos do comportamento mecânico que trouxe a diferença nessas minhas peças. No próximo slide, que é esse daqui, eu mostro justamente a interface fibra-polímero, que houve uma interface, ó, aqui ao redor de distribuição uniforme, o que melhorou nas minhas propriedades mecânicas. Por quê? Porque isso atuou como um reforço estrutural na minha peça. A gente consegue observar isso justamente nessa região aqui, ó, nessa interface da fibra com o polímero. Porque com isso daqui eu consigo observar que houve uma adesão entre essas duas interfaces. O polímero aderiu de forma satisfatória na fibra, e quando houve um rompimento, gerou essa interface aqui, ó, o que indica que houve um reforço estrutural na minha amostra. E por que isso é interessante? Porque isso foi revertido, ó, nesses resultados aqui do ensaio de tração. Então, o que foi que a gente fez até agora nessa análise aqui do estudo? Nós tivemos um ensaio de tração que já mostrou um resultado diferente, mas a gente precisa analisar o que foi que causou esse resultado diferente. Foi justamente a adesão da fibra no meu material. A fibra aderiu bem no meu material, o que causou essas propriedades mecânicas agregadoras nesse caso. Esse material que nós criamos, ele foi um material compósito. Por quê? Porque ele usa uma fibra de carbono e utiliza um material polimérico. Então, a junção desses dois materiais cria um material compósito com propriedades diferentes dos materiais originais. Certo. Para encerrar a nossa apresentação hoje, nós vamos entender como é que a variação dos parâmetros de fatiamento influencia nas propriedades mecânicas da minha peça. O primeiro parâmetro que nós fomos introduzidos na aula prática passada foi justamente o padrão de preenchimento. Nós temos aqui vários padrões de preenchimento, entre eles zigue-zague, giroide, hexagonal, enfim, vários padrões matemáticos diferentes que a gente consegue ter no preenchimento da nossa peça. E também a densidade desse preenchimento, que pode variar entre 0 e 100%, deixando a peça totalmente vazia ou parcialmente vazia por dentro. Eu trouxe um pedacinho desse artigo aqui para mostrar para vocês hoje que ele faz justamente a caracterização dessas variações de fatiamento nas propriedades mecânicas do PLA, produzido por impressora 3D FFF. Outra propriedade que esse artigo também analisa é a variação das propriedades anisotrópicas. Se a gente olhar essa figura B aqui, ele varia a inclinação da peça em relação à mesa. Então, o ângulo que a peça foi construída é diferente.
O que isso significa? Que quando eu crio a peça nesse eixo aqui, no eixo Z, ou seja, nesse caso perpendicular ao meu eixo Z, eu tenho menores propriedades mecânicas. Ou seja, quando eu coloco a minha peça alinhada assim no eixo Z, que é o caso dessa upright aqui, com ângulo de 90 graus, ela tem as piores propriedades mecânicas por causa da anisotropia, porque as camadas estão sendo depositadas no mesmo eixo que eu estou aplicando a minha força. Então essa setinha aqui é a seta que eu estou aplicando a minha força, e essa aqui é a camada que está sendo construída. O que é que está acontecendo aqui? No mesmo eixo que eu estou aplicando a minha força, eu estou criando a minha peça. Então por causa disso, esse eixo é o que eu tenho a menor força, menor resistência mecânica à tração. Então eu preciso analisar o eixo que eu tenho a menor resistência à tração e a peça deitada. Eu preciso analisar também com a melhor propriedade à tração. É justamente o que essa imagem aqui está nos fornecendo. A peça deitada no ângulo zero, as propriedades anisotrópicas serão menores. A peça em pé, assim no eixo Z, vai ser a minha peça com menor resistência mecânica. Vai sofrer maior aquela questão das propriedades anisotrópicas da minha peça. O que é a anisotropia? A anisotropia é justamente a variação das propriedades mecânicas da minha peça de acordo com o eixo que ela é construída. No caso, no eixo que eu aplico a força, né? Que é causado justamente por essa construção aqui, ó, da plataforma. Beleza. Outro parâmetro que influencia bastante é a altura de camada. Nesse gráfico aqui da direita, a gente consegue visualizar isso muito bem. Quanto menor for a minha altura de camada, maior vai ser a minha resistência mecânica à falha. Ó. Quando eu aplico a carga aqui, a minha falha ocorre acima dos 30 aqui, ó, numa altura de camada bem menor. Mas quando eu boto uma altura de camada maior, eu começo a perder essa propriedade mecânica por causa das propriedades anisotrópicas do meu método de fabricação. Então, no eixo Z, quanto menor for a minha altura de camada, menor vai ser a propriedade anisotrópica nele, ou seja, maior vai ser a minha resistência mecânica. Resumindo, se eu quiser maior resistência mecânica, eu diminuo a minha altura de camada na hora de fatiar o meu projeto lá no Cura. E se eu quiser maior velocidade, e não importar tanto as propriedades mecânicas do meu material, eu posso deixar uma altura de camada maior, mas eu também vou perder em qualidade na minha peça. E também o preenchimento, ele também impacta nas propriedades mecânicas do meu material. Só variando o preenchimento, deixando todos os parâmetros iguais, eu consigo perceber uma variação naquele parâmetro de deformação na falha. Se eu olhar aqui o meu padrão no concêntrico, eu tenho uma deformação na falha 3,5% maior em relação, de 3,5%, e em relação aos outros, a gente tem uma redução. Ó. No triângulo a gente tem 2,33, no giroide eu tenho 2,75 e no square eu tenho 2,35. Então, o que é que isso daqui salienta para a gente? Que diferentes preenchimentos vai me acarretar em diferentes propriedades mecânicas. E dependendo do preenchimento, ele pode ser mais interessante ou menos interessante para a propriedade que eu queira. Então, por isso é interessante dar uma olhada nesse artigo, porque ele bota algumas relações entre isso. Por exemplo, o concêntrico teve a maior propriedade mecânica na deformação de falha, mas em relação a outras propriedades, eles foram iguais. Tá bom? Eu trouxe também uma recomendação de vídeo, que vai estar nessa apresentação para vocês verem depois, que é desse rapaz aqui, que ele é engenheiro de materiais. Olá. E ele mostra como foi que ele conduziu a análise do ensaio de tração dele. Ele mostra qual é o tipo de ensaio de tração que ele usa, ele mostra a velocidade do deslocamento, ele mostra todos os parâmetros seguindo essa norma aqui que ele utilizou em quintuplicato. Ele usou 5 ensaios de tração para realizar uma medida. E tudo isso ele mostra aqui no vídeo de forma bem detalhada como foi o procedimento de execução dele para comparar o PET Premium e o PET grafeno. É mais uma recomendação para vocês verem depois dessa apresentação. Então, olá, tudo bem com você? E também deixei como recomendação o artigo que nós utilizamos para montar essa aula, que é justamente esse daqui, ó, que fala sobre os efeitos da propriedade mecânica no processamento do PLA por impressão 3D FFF. Todos os detalhes dos ensaios estão nele disponíveis e o link dele é esse daqui e ele é de livre acesso. Então é só clicar para fazer o download que ele vai estar disponível para vocês na internet de forma gratuita. A última recomendação da aula de hoje vai ser justamente onde encontrar esses ensaios de tração de forma padronizada. Esse link aqui no Thingiverse, quando eu clicar nele, ele vai ter vários ensaios de tração prontos que eu posso simplesmente baixar e imprimir na minha impressora de forma rápida, sem precisar modelar em 3D. E isso é interessante porque eu consigo padronizar essas medidas aqui. Então, no laboratório, a gente está sempre utilizando esse modelo aqui, ó. Foi algo que eu padronizei
para deixar todo mundo igual. Então, sempre que eu estou usando um ensaio de tração, ele foi sempre construído segundo esse arquivo aqui, que segue essa norma daqui.